tarde para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Nós começamos mais um programa Bendita Hora. Agora são 15 horas e 10 minutos e eu tenho a honra de estar aqui com vocês em mais um programa, como diz o Padre Juarez, o programa onde tem os mais inteligentes e mais bonitos entrevistados das tardes da TV brasileira. E olha, é uma honra contar com todos vocês aqui e eu apresento a partir de agora as ilustres presenças e temos 3 debutantes. Eu gosto sempre de falar que quem começa aqui no nosso programa pela primeira vez é debutante. Ela, que vem diretamente de Franca, contando sobre peregrinações, Karina Costa, especialista em peregrinação. Obrigado pela presença, Karina. Pelo convite. A Karina, ela tem uma agência de turismo, ela se formou em dança pela Faculdade Estadual de Campinas, mas se especializou em rotas turísticas religiosas. E ela vai contar para nós como a empresa dela trabalha nesse segmento. Também debutando no programa, uma amiga de outros carnavais, outros programas, né? Carla Brandão, psicóloga. Obrigado pela presença, Carla. Estou muito honrada de estar aqui. Uma honra ter você aqui no programa. Eu agradeço o convite. Falei, vamos participar do programa, eu quero conversar mais com você. É hoje. A Carla é psicanalista, especialista em desenvolvimento humano, gestão, liderança e inteligência emocional. Ela tem uma série de atuação como palestrante, mentoria, consultoria e também é formada em jornalismo. Não é, Carla? Uhum. É isso mesmo. Sou. Do lado esquerdo, meu direito de vocês, ele, Elias Tavares, cientista político, também de outros carnavais, não é, Elias? Aqui, conhecendo a nossa casa, a Rede Vida. Seja bem-vindo. Uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Estarei aqui sempre que chamar. Muito obrigado. O Elias, ele tem se destacado, tem se consolidado como um especialista falando sobre a política, analisando a política nacional. Quase que diariamente a gente acompanha ele nos grandes veículos de comunicação hard news do país, falando sobre esse tema que é necessário para o nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai falar mais com o Elias. E ela, da nossa casa, nossa jornalista, Andressa Elizabeth. Obrigado, Andressa, por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Primeira vez com você, então estou debutando também. Você é verdade, a primeira vez que a Andressa participa do programa comigo apresentando. Obrigado. Está debutando então também, viu? Tenho carinha de debutante. É Andressa Oliveira. Eu sempre chamo Andressa Elizabeth, mas é Andressa Oliveira, que é o nome de jornalismo seu, não é? A Andressa, além de jornalista, ela é audioescritora formada pela PUC de São Paulo. Você conta pra gente o que é audiodescrição? Audioescritora. Audioescritora, eu quero saber o que é. E lembrando que você pode participar pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Lá você vai interagir com os nossos convidados durante o nosso programa. E para que você participe, precisa de notícia, não é mesmo? Então nós vamos para a primeira notícia do dia. Pode colocar no ar. Como se preparar para uma peregrinação? Karina, é um tema muito bom para começar o programa, considerando que o nosso público gosta muito desse tipo de coisa. Sim. Não é? E aí, eu, por exemplo, adoraria fazer uma, mas tenho várias dúvidas. Como que você me orientaria a se preparar para uma peregrinação? Acho que o primeiro é entender o que é uma peregrinação. Ótimo. Né? É uma jornada exterior que, na verdade, a pessoa vai fazer buscando o enriquecimento interior. Então, é uma caminhada de longo curso, que ela vai por caminhos demarcados, sinalizados, com pontos de apoio, com pousadas credenciadas e que podem ser autoguiados, mas também você pode contratar um operador para te guiar durante esse trajeto. Então, isso é uma peregrinação. Quando você é iniciante, é muito importante você pesquisar qual caminho você vai fazer e principalmente como se preparar. E aí a gente fala que tem 3 pilares para você se preparar para uma peregrinação. Porque não é simplesmente colocar uma mochila, vestir um tênis e sair andando. Não é. Então, você se prepara fisicamente, mentalmente e espiritualmente para viver essa jornada. E fisicamente é o treino da caminhada mesmo. Então é você. O físico. O físico. Porque pensa que você vai percorrer, tem jornadas de 320 quilômetros, 200 quilômetros, 100 quilômetros, 80 quilômetros. Então você percorre ali no dia em torno de 25 quilômetros por dia. São 5, 6 horas de caminhada, subindo montanha, descendo montanha. Então, para você não sofrer tanto, você precisa estar fisicamente preparado e não se colocar em risco também.
Então, você começa ali percorrendo 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros durante os seus dias ali, até você conseguir... Ter a disposição para fazer uma Isso. jornada dessa. E principalmente porque essa preparação física, ela está muito relacionada à sua preparação mental. Porque quando você percorre 10 quilômetros, você chega lá para fazer 25, você sabe que 10 você já sabe fazer. Sabe fazer, consegue fazer. Mesmo se for na montanha, mesmo se estiver chovendo, mais quente, você sabe que 10 quilômetros você consegue fazer. Hoje você auxilia em quais rotas? Hoje a gente trabalha com o Caminho da Fé, que é o que leva até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. A gente tem o Caminho de Caravaggio, que acontece no Rio Grande do Sul, que vai de Canela a Farroupilha e leva até o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. A gente tem a Rota das Capelas, que é um trajeto circular que acontece em Cristina, Minas Gerais. O Caminho da Agonia, que vai de Cristina a Itajubá e leva até o Santuário de Nossa Senhora da Agonia. Que até não é tão conhecida, às vezes a pessoa fala, nossa, Caminho da Agonia, meu Deus, eu vou sofrer. Não, é por conta de Nossa Senhora da Agonia, que é o destino final, né? Então, hoje a gente trabalha com esses roteiros aqui no Brasil. E qual que é a necessidade de se ter um bom guia durante uma peregrinação como essa? Se a gente lembrar, recentemente, teve aquele rapaz que se perdeu numa trilha, não é? A gente está falando de um caminho que talvez não vai enfrentar tantos desafios, mas também é numa rota que a pessoa não está acostumada, não é? E ela não tem noção de como funciona o corpo dela. Certo. Principalmente por conta disso. Então, a gente já teve casos de pessoas que não sabiam como funcionava a parte cardiorrespiratória e, de repente, numa subida passa mal. Imagina se estivesse sozinho essa pessoa. Então, assim, tem que fazer um check-up antes de ir. É legal você contratar uma empresa que faça essa operação, que vá com guia, principalmente se você é iniciante. Depois que você já descobriu como o seu corpo funciona nessa caminhada de longo curso, como ele lida com o sol quente, como ele lida com a questão da água, quanto litros de água você precisa tomar, sabe? Então, você sabe como funciona, você pode ir sozinho. Nessa peregrinação, o guia auxilia vai com água, vai com... Vai, o carro de apoio, vai junto. Não precisa carregar sua mochila toda, entendeu? Apesar de carregar a mochila fazer muita parte do exercício da peregrinação, quando você vai com um guia, com um carro de apoio, o carro de apoio leva a sua mochila maior, você leva uma mochila menor, consegue fazer o caminho mais tranquilo. Porque a ideia é fazer da peregrinação um conforto mais acessível. É isso. Entendeu? E fazer com que a pessoa consiga se dedicar no momento de oração, não é? Exato. Ela se focar na oração. Eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho, Carla, um minutinho, da gente destacar a importância da fé, desses momentos de peregrinação psicologicamente. Olha, eu tô com uma audiência especial, direto de Londrina, que eu quero mandar um beijo pra Ana Laura, pra Rita e pro Vitor, que estão me assistindo direto de Londrina e acompanhando o nosso programa. Um beijo pra todos vocês, viu? Nós vamos dar sequência ao nosso programa com notícia. E eu vou pegar gancho nessa notícia para fazer a pergunta da notícia anterior. Medo e a fé. Como superá-los em momentos desafiadores? Essa notícia, ela coincide bem com aquilo que a gente estava falando anteriormente, da peregrinação. E eu ia perguntar para você, Carla, justamente sobre isso. Como esses momentos fazem para que as pessoas que às vezes estão numa angústia pessoal, elas encontrem um direcionamento? Como que uma rota de fé dessa proporciona? Como eu sempre falo, e nós sabemos, né? A fé e o medo são coisas impalpáveis. Elas vêm do que você vem a sentir. Então, você tem que direcionar, alimentar aquilo que te faz bem, como eu sempre falo. Tudo depende do que você alimenta. Se você decidir alimentar a sua fé, você consegue se mover, sair do lugar, da inércia, de situações difíceis muito mais facilmente. Isso é comprovado, inclusive, por estudos científicos. Então, se isso proporciona para você um benefício, por que não alimentar a sua fé? Se você está se sentindo necessitado, vá atrás de alguma coisa que possa acionar em você um mecanismo, uma coisa que você já viveu, algo bom que você já sentiu, para que isso lhe direcione para momentos melhores. Porque hoje as pessoas estão muito deprimidas ou ansiosas. A depressão por excesso de passado, a ansiedade por excesso de futuro. Então, se você não viveu agora, a fé, a crença no momento que você vive, pode te ajudar muito a sair de uma situação difícil.
Agora, quando a gente fala do medo e da fé, não é? Eu acho que quando a gente se encontra numa situação de medo, a gente começa a recorrer à fé de uma forma mais intensa, muitas vezes, não é, Carla? Quando você tem uma situação que te tira da zona de conforto, você começa a procurar uma saída para aquele momento. É como ir a um médico na dor é física. A fé geralmente não atinge a falta de fé não atinge o seu físico. Quando você, de uma certa forma, se coloca a buscar algo que possa te ajudar, mas não está num consultório médico, e muitas vezes está num templo, está numa igreja, claro, mas para você sair da sua casa e ir até esse templo, você precisa ter o primeiro passo. E você acha que esse tipo atualmente, pelo menos eu observo, um número crescente de pessoas se dedicando mais à fé. Você, como profissional, psicóloga, tem observado isso também? Sim, justamente por causa dessa situação que a gente percebe no mundo, né? As pessoas ficam apavoradas ao ligar o telejornal e ver que tem guerra em todos os lugares. A violência está muito disseminada nas grandes cidades, inclusive nas pequenas. Então, essa situação faz com que as pessoas amedrontadas busquem saída. As pessoas que têm uma consciência melhor da vida vão buscar recursos que são saudáveis. E a fé, ela também acalma as situações em que a pessoa... Até a ansiedade... Com certeza, é comprovado cientificamente. Porque quando você tem um momento em que você se predispõe a ficar tranquilo, calmo, se elevar, porque a fé não está ligada a uma religião, mas está ligada a uma situação onde você se coloca como um ouvinte, né? Um ouvinte de si mesmo. E eu costumo dizer que Deus está dentro da gente, né? Então, quando a gente consegue silenciar a mente, que está aqui no movimento enorme, não tenho dinheiro para pagar contas, eu não consigo fazer tal coisa, eu gostaria de emagrecer, eu não consigo, meu casamento está ruim. Se você consegue silenciar isso, você consegue ouvir uma voz, que é a sua voz, que é a voz de Deus. Gente, seguindo no nosso Bendita Hora... vamos ver aqui, tem participação do William Douglas, que sempre manda mensagem aqui para nós. Boa tarde, Hugo. Ele está falando da peregrinação, está dando dicas aqui, coincidindo com o que você está falando. Olha, a fé praticada e alimentada, ela ativa e envolve. Isso mesmo, muito bom. É bom contar com a participação de quem está em casa também, no nosso programa. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai tomando café. Eu esqueci de falar do café. Tá bom o café? Uma delícia. Tá bom? Ótimo, então. Vamos conversar, então, com... mais notícias aqui, pode colocar no ar. O Irã e a repressão brutal de execuções a ameaças de Trump. Elias, a gente vê desde o fim do ano passado o Irã voltando ao noticiário, está passando por situações difíceis o país e eu vejo que você tem acompanhado bastante isso. Nesse momento, como está a situação? Bom, a gente tem uma expectativa, né? Porque primeiro a gente está com esse elemento chamado Donald Trump, né? Que é totalmente imprevisível. Se eu colocar no Google a palavra imprevisível, vai aparecer uma foto do Donald Trump lá, né? Nesse momento a gente tem uma escalada lá do terror, né? É uma cidade governada, é um país governado pelo medo, né? Ou seja, as pessoas têm medo de viver. Imagina como é isso, né? A gente está falando tanto de paz, né? De se tranquilizar. Imagina você viver numa nação onde você é governado totalmente pelo medo, né? Onde você não pode se manifestar, onde você não pode fazer absolutamente nada. A gente tem muitos problemas no nosso país, mas se manifestar a gente pode, né? E isso, junto com isso, tem essa escalada do Donald Trump, de que coloca que ele não negocia com terrorismo, né, e etc. Só que tem muita outra coisa por trás, né? Porque o Donald Trump, ultimamente, ele tem se colocado como o grão-mestre da paz, né? Ele quer o prêmio Nobel da Paz, né? A Corina parece que deu o prêmio do Nobel da Paz para ele. Então, ele tem muito essa retórica e ele está indo nessa escalada, né? Então, num ponto de vista de paz, talvez ele tenha o apoio das pessoas, né? Agora, evidentemente que a forma como o Donald Trump coloca, a forma como ele reage a essas ações, a gente tem ali algumas, do ponto de vista, né, técnico, a gente tem ali algumas ressalvas, né? Mas esse momento, ele é um momento onde tem uma ameaça, a gente tem a imprevisibilidade do Donald Trump, ou seja, a gente sabe que ele está mobilizando algumas tropas ali para a região, e a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer como aconteceu com a Venezuela, né, Hugo? Quando a gente fala de repressão brutal, a gente está falando de cortar a internet, cortar a energia e execuções que a gente não dimensiona. Por quê? Porque se não tem internet, ninguém fica sabendo o que acontece, entende? Então, aprendendo as Starlinks, aquelas antenas do Elon Musk, que tem sinal por satélite,
isso impede qualquer tipo de comunicação. O jornalista não pode entrar, um monte de coisa, né, Elias? A gente não está sabendo de fato o que está acontecendo, né? Depois de muitas semanas, parece que algumas imagens vazaram de lá e é uma cena de guerra, uma cena muito ruim. Por isso que a gente entende que logo os Estados Unidos deve fazer mais uma ofensiva. Deve ser, sem dúvida, a próxima ofensiva do Donald Trump. Né? Muito recentemente, eles atacaram uma base, né? No fim do ano passado, eles atacaram uma base do Irã, onde dizia-se haver testes nucleares ali, bombas e tudo mais, no período em que Israel guerreava com o Irã, não é? Isso, sim, teve tudo isso. E justamente é isso que demonstra, né? O Donald Trump, ele mostra uma fidelidade muito grande a Israel, né? E ele faz essas ações justamente para mostrar que ele está do lado de Israel. Então, tem todo um contexto geopolítico também, territorial daquela região, né? Que a gente tem que lembrar também, né? Muito bem. Elias, eu vejo que você está sendo muito requisitado para falar desse tema também. Quando a gente fala de Trump, a gente fala também da Venezuela, que está aqui do lado. A gente observou esse movimento que ele fez com o Nicolás Maduro. Como é que você avalia e como você tem visto as avaliações referentes à Venezuela daqui em diante? Olha, a gente está diante de algo que não se sabe o que vai acontecer, né? Como eu falei, o Donald Trump ele tomou uma ação que libertou, de certa forma, aquele povo, né? Só que a forma como ele faz, a gente sabe muito bem. Ele falou em narcotráfico e não se fala mais em narcotráfico. Quer dizer, depois que ele pegou o Maduro lá da Venezuela, a gente repara que acabou, não existe mais, acabou o narcotráfico. Tem barris de petróleo agora, né? Então a gente sabe muito bem o interesse que é econômico. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que essas pessoas elas foram libertas de uma ditadura, de uma coisa horrorosa também, há muitos anos, né? Há quem defenda, mas eu não tenho como defender alguém que mata opositor, alguém que prende opositor, simplesmente pelo fato dele ser oposição, né? Então, nesse momento, os fins justificam os meios, né? A gente não concorda com algumas ações que o Donald Trump coloca ali, né? Como sendo o paladino do mundo, né? Mas teve essa libertação do povo. E, ao mesmo tempo, você percebe que ele conversa, né, com a Delcy, que é a presidente que assumiu, a vice que assumiu o governo, e ele conversa com a oposição. Então, ao mesmo tempo, hoje, aquelas pessoas elas estão muito na dúvida se, de fato, esse regime caiu. Porque se a vice, que era uma pessoa totalmente ligada a Maduro, é ela que está na presidência do país, eu tenho alguma dúvida se de fato esse regime caiu, né? Então o ideal, no meu entendimento, era utilizar toda a força que Donald Trump mostrou ter, né? E chamar novas eleições. E aí sim, colocar um governo democrático eleito para poder libertar esses irmãos que estão aqui tão próximos da gente. Né? E a gente tem que sempre prestar atenção no que acontece no entorno, na nossa vizinhança. Por quê? Porque a gente já viu inúmeras vezes nas ruas das nossas cidades pessoas que vêm de lá sem condições de se manter. E aí a gente faz, obviamente, o nosso trabalho social na esfera política, na esfera de cidadãos. Então, estar atento ao noticiário e ao que acontece é muito importante. E é muito importante também a gente dar sequência no programa, né, Andressa? Então, vamos lá para a próxima notícia. Vamos ver os muitos obstáculos da proteção à mulher. As mulheres, elas, com o tempo... Ah, tá. Ele apontou para trás, eu queria saber se tinha mais alguma coisa para ler. As mulheres, elas ganharam um protagonismo. Vocês veem aqui, tem 3 mulheres nessa bancada hoje. Isso mostra o protagonismo, o feminismo. E a gente vê também que o cuidado, a proteção tem crescido. Só que há obstáculos, não é, Andressa? Exatamente. O ano passado nós tivemos dados preocupantes no primeiro semestre no Brasil. 4 mulheres foram mortas por dia. Nossa. De janeiro a junho. Então, a gente está nessa escalada de crescimento, porque todos os dias você liga o noticiário e você vê que tem um feminicídio novo. E o que acontece? Hoje em dia nós temos a Lei Maria da Penha, que é super importante, temos algumas proteções que ainda são muito escassas. O que a gente precisa? Precisa que seja ampliado o número de delegacias da mulher. Existem algumas, mas muitas vezes a mulher chega lá e ela não encontra um profissional preparado, então ela já bate naquele obstáculo. A gente vive numa sociedade muito machista e a sociedade, ela impõe que a mulher ela tem que servir o homem ainda hoje. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, eu acho que o ponto da violência contra a mulher, ela tem que ser no homem. Porque o homem ele tem que entender que a mulher não é dele, que a mulher é uma pessoa que tem uma vida própria
e que vai juntar com ele, vai somar forças. Ainda existe muito daquela coisa de que o marido manda na mulher, ela tem que obedecer ipsis literis tudo que ele faz, integralmente e tudo mais, e é isso que você está Até na criação, né? O menino, ele é criado diferente da menina. Não estou falando aqui para fazer uma revolução e tal, mas eu acho que a gente tem que impor o respeito para os dois. Você falou da Delegacia da Mulher, eu vou contar uma curiosidade aqui, que talvez você de casa não saiba, mas a Delegacia da Mulher foi implantada no estado de São Paulo quando o Michel Temer era secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. Isso foi na década de 80, 90, eu acho, né? 90? Não lembro. Não sei o ano específico, mas foi ele que implantou as Delegacias das Mulheres e faz um trabalho significativo de proteção Só que o que feminina. acontece? A mulher vai lá, ela faz a denúncia e não tem um acompanhamento, não tem uma fiscalização. Então, muitas vezes as mulheres que morrem, elas fizeram um boletim de ocorrência. Então, teria que ter, sei lá, uma tornozeleira eletrônica mais eficiente, medidas que possam impedir realmente de acontecer o ato, né? O 85, né? A criação das Delegacias da uma Mulher. das que foi delegada pioneira nesse tipo de delegacia. Qual o nome da delegada? Rose. Rose. Sim, a Muito conheço. bom, em 1985. Carla, aproveitando que a gente fala desse tema feminino aqui, como é que você vê o impacto que uma agressão ou que uma repressão dentro de casa pode causar não só à mulher, mas também nos filhos? Uhum. Olha, esse é um tema que toca muito a mim e eu defendo muito que, primeiramente, todo mundo tem que fazer terapia. Os homens não costumam achar normal fazer terapia, mas precisa. Quando a terapia, que na verdade terapia parece que é coisa para loucos e não é, a terapia é você se enxergar. Então, quando todo mundo se enxerga, a pessoa consegue ver o quanto ela está sendo inadequada para a convivência social, e principalmente na sua própria família. Então, os homens, quando não conseguem se expressar, quando tem alguma frustração, uma demissão, aquela coisa que ele teria que se impor como homem, eles partem para coisas que não são muito bacanas. Então, eu defendo, até tem promotores com os quais eu já conversei, que a Lei da Maria da Penha é uma grande conquista para esse país, mas é preciso uma coisa posterior, porque se você não aprende pela dor, pelo amor, tem que ser pela dor. Então, por uma multa, uma pena, de fato, que possa fazer com que esse cara pense duas vezes antes de fazer isso com uma mulher que fisicamente, naturalmente, é mais frágil do que ele. Se mexer no bolso tem resultado, né? Como tudo, né? E agora a gente segue o nosso Bendita Hora. Eu quero mais café, então vocês querem mais café? Ah, já Peguei. serviram? Olha, eu já ia me servir aqui, mas a nossa querida Laura já fez isso. Vamos lá, vamos falar de peregrinação? Peregrinação, sacrifícios à prova da fé. Ô, Karina, obviamente você já testemunhou muitas histórias boas de quem passou pelo seu atendimento. Tem alguma coisa que te marcou nesse período que você atendeu inúmeras pessoas, alguma história que você possa compartilhar conosco? Com certeza, várias. Mas lembrando aqui de foi uma senhora de 67 anos porque a gente recebe públicos de diferentes idades, desde maioria em torno de 45 a 50, 60 anos, mas a gente recebe também pais que levam seus filhos adolescentes, porque a experiência é realmente muito boa. Mas me marcou essa senhora, porque antes ela falava assim, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu dou conta, não sei se eu vou fazer. Eu falei, vai, sente o chamado do seu coração e se prepara. E a gente tem um desafio, que são os desafios dos 100 quilômetros antes da expedição. E aí a gente vai ensinando a pessoa como ela vai percorrer durante 3 meses esses 100 quilômetros, para ela estar melhor preparada quando chegar. Mas acontece que esse dia tem uma subida no Caminho da Fé, que ela é muito conhecida, que chama Luminosa. E ela é muito longa, são 8 quilômetros de subida. Essa que você me convidou para fazer? Mas é assim... Convidou pra pior, hein? 8. Mas é maravilhoso, é o lugar mais bonito do caminho. É assim, é uma beleza estonteante só subindo. Mas assim, aquele mares de morro, aquela coisa maravilhosa. Mas esse dia tava chovendo muito, mas já tava chovendo muito antes de começar. Era chão de terra. Era chão de terra, muito barro. E aí tem uma parte dessa subida que tava muita chuva. As pessoas, elas escorregavam. Assim, elas iam subir, mas elas escorregavam. Iam subindo de 4 e escorregando. Mas a senhora foi. Mas o mais interessante de tudo foi que quando ela conseguiu concluir aquele dia, ela falou assim, eu entendi tudo por que eu tô aqui. Eu entendi porque eu tô aqui, porque eu tinha que aprender a não desistir.
De tudo assim na minha vida, várias vezes eu desistia de terminar de ler o livro, eu desistia de terminar de fazer algo que eu queria e sonhava muito. E hoje o fato de eu não ter desistido me ensinou que era isso, que eu tinha capacidade de não desistir e seguir e concluir o sonho. Então, assim, essa e outras tantas histórias, sabe, de despertar um senso de capacidade, apesar dos sacrifícios que o caminho nos apresenta. Mas é um lance de você ressignificar a sua dor. Porque tem até uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela fala, né? É justo que muito custe o que muito vale. E é a peregrinação e é a vida. Então, sempre que a gente vai fazer algo que é bonito, que é belo, que traz essa grande beleza, vai ter um sacrifício, haverá um desafio. E é isso que o caminho nos convida, todos os dias. Cara, você já fez peregrinação? Tô convencendo. Você tá tentando? Ela tava quase me convencendo, mas essa 8 quilômetros na subida não dá. Elias, você já fez alguma coisa nesse sentido? Não. Não? A Andressa, eu não sei se você fez, mas eu sei que você já fez muita matéria sobre peregrinação, né? Rota da Luz. Rota da Luz com a A gente dona vê que as Alckmin. pessoas ficam com muitas bolhas no pé, né? Ficam. Nesse caso, tem sempre uma orientação básica. Você falou Com que faz um certeza. treinamento com o pessoal antes Sim. e tudo mais, mas tem alguns cuidados práticos que podem ser aplicados para quem Com quer fazer certeza. sozinho numa rota menor. Com Por exemplo, 3 certeza. quadras. Não faço nem construção, gente. Peregrinar para Em volta da paróquia. a Ó, paróquia São Geraldo, né? eu vou contar uma coisa pra vocês que nenhum padre que eu frequento a paróquia me ouça. Nem a peregrinação, a procissão em volta da quadra eu quero fazer. Eu quero ficar sentado na igreja o tempo todo. Imagina uma peregrinação. Vamos mudar Você isso. tá vendo? Mas vai um conselho. Não, vamos dar sequência. Me fala essas dicas básicas aí que a gente pode fazer. Primeira coisa é a questão do equipamento. Então, é interessante, é importantíssimo você ter um bom tênis. Você não usar uma meia de algodão, usar uma meia de poliamida ou algodão. Porque quanto mais o seu pé, ele suar, né, ali, ele transpirar, ele vai criando atritos entre os seus dedos. E é o atrito que gera bolha. Então, você tem que evitar esse atrito. E existem várias formas. Meia de poliamida, você passa pomadinha ali entre os dedos, né? Então, você pode passar ou um hipoglós ou uma vaselina para que evite esses atritos. Você pode usar uma meinha mais fina ainda depois, a meinha de poliamida. Então, tem algumas técnicas que você pode fazer para evitar a bolha. Mas ainda assim, né? Teve bolha. O que você faz? Você tira seu tênis e coloca uma papete, que é uma sandália de caminhada. Pega o carro de apoio e vai embora. Não! E aí você tem uma forma de tratar essa bolha durante o caminho. Quantas vezes já a gente ajoelha, pega o pé do peregrino, vai lá cuidar daquele pé, entendeu? Que é um exercício pra gente também, de acolhimento, né? E trata o pé daquele peregrino e ele continua caminhando. O William comentou aqui no chat que a decisão de peregrinar já é um primeiro sacrifício, né? Porque ela vai renunciar ao conforto dela para poder fazer uma longa jornada em busca do encontro com a fé, ou para pagar uma promessa, ou para fazer uma experiência de fé. E isso é muito interessante, acho muito bacana. Temos mais uma notícia e a gente vai continuar o nosso programa falando sobre a segurança pública nas grandes cidades, o governo versus facções. Elias. Isso. A gente fala de problema lá fora é uma coisa, né? Ah, lá o Irã tá longe, Venezuela tá longe. Agora, e aí, as facções? O governo tá aí atuando, tentando atuar, fazer um combate, mas isso está inserido no nosso dia a dia, a gente já não consegue saber distinguir o que é o governo, o que é... Infelizmente, existe um quarto poder agora, que são essas facções, né? E hoje a gente teve uma notícia muito triste ontem, né? Que uma delegada foi presa porque tinha laços com a organização criminosa. Então, quer dizer, se a gente não pode confiar num delegado, num profissional, imagina quanto a espinha dorsal, essa estrutura da segurança pública, ela pega tanto, né? Se a gente parar para pensar, no final do ano passado saiu uma pesquisa, pensando já nas eleições desse ano, né? E sempre sai essa pesquisa, né? A pesquisa sempre pré-eleitoral. E sempre faz aquela pesquisa de quais são os temas que você entende que será mais importante na eleição do ano seguinte. E a vida inteira, né, desde que eu acompanho, sempre foi educação. O ano passado, pela primeira vez, veio a segurança pública antes da educação.
né? Então, isso mostra uma falência do Estado, de certa forma, no sentido de que a gente não está seguro. E isso não é uma questão local do Estado de São Paulo, ou dos grandes estados, não, isso é uma questão do Brasil, né? E a gente vê que o governo, que era para nos dar esse conforto, a gente fica patinando no Congresso Nacional de quem é a responsabilidade da segurança pública, se o governo federal tem que cuidar de todo mundo, e os governadores brigam de que não pode perder o protagonismo da segurança pública, enquanto isso vai acontecendo esse tipo de situação, né? O crime organizado entrando na segurança pública direto, uma delegada, né, no parlamento já foi visto aí, né, o crime organizado assumindo prefeituras. Então a gente precisa trabalhar muito nessa espinha dorsal. Eu acho que essa será, sem dúvida, a grande pauta mesmo das eleições desse ano, tanto para nível nacional, né, com a eleição polarizada que teremos, tudo indica, quanto com as eleições dos estados. O tema segurança ele vai estar assolado em todas as discussões que a gente possa imaginar, né? Quero citar um exemplo aqui, que tem muita gente de Goiânia, de Goiás, que nos acompanha. Eu nasci em Goiânia, gente. Você nasceu em Goiânia? Nasci em Goiânia. Olha, temos uma goiana É no rachado. Ah lá. O pessoal de Goiás assiste sempre o nosso programa, e lá, há 8 anos, o Ronaldo Caiado governa o estado, e ele fez um trabalho de segurança pública, que é um exemplo a ser seguido por todos os governadores do nosso país. Ele tem uma frase que é assim: aqui em Goiás, bandido não se cria. E ele é muito carismático, né? E ele fez um trabalho muito significativo nesse sentido, e eu acho que é um bom exemplo a ser seguido, né? Então, quando você diz que a pesquisa mostra que a nossa preocupação para a eleição desse ano será a segurança pública, né? Deixando para trás a educação, que sempre foi um ponto de destaque, a gente começa a perceber que as pessoas têm se incomodado muito com a falta de segurança, de não poder ir à noite num local a pé, ou de ir de carro e ter o carro roubado. Até de dia, né? Até durante o dia, quando a gente vê aí padaria que foi assaltada. Ontem eu ia num evento até loucura. católico, dentro da Catedral da Sé, que estreou ontem. Sério? A gente foi cobrir. Ah, não acredito. Eu fiquei com medo, você acredita? Tava tranquilo. Então, Eu fui convidada para ir novamente. mas então o eu vou. centro de São Paulo está muito bem cuidado. Tem Depende, uma né? série de policiais, tanto da Polícia Civil, o Wilson Tem está bastante concordando. GCM perto até o da GCM. catedral. Ali é de boa. Ainda mais com esses eventos que acontecem tanto na Catedral da Sé, como às vezes no pátio do colégio, no Mosteiro de São Bento, a segurança é reforçada ainda mais. Então está aqui o meu parabéns ao prefeito Ricardo Nunes e ao governo, quando fazem esse tipo de ação, melhorando a vida do trabalhador do centro e também do turista, que vai conhecer uma região que é a querida minha de São Paulo, que é o centro de São Paulo. São os cuidados básicos, né? Você cuidado não vai básico. andar assim, né? Exatamente. porque- Mas tem lugares, né, Elias, que a gente sabe que as pessoas andam com tranquilidade. Sim. Agora, no nosso país, a gente não tem mais isso. Não, Quando não. a gente fala do Rio de Janeiro, por exemplo, a sensação de insegurança parte do momento que você desce do avião. Exatamente. E a estrutura, né, toda, né, Hugo? Quando a gente fala de segurança, a gente óbvio que fala da questão da violência física, né? Mas a gente vê a escalada que tem de golpes pela internet, que isso também, né? Isso também Reflete. configura justamente uma falta do Estado, do poder público, de conseguir pegar esses criminosos de internet, de rede, né? Golpe e todo tipo de coisa. Eu já sofri, né? Eu fui sequestrado, fiquei 24 horas num cativeiro Sério? há 3 anos atrás, sim. E foi uma coisa horrorosa, né? E aí lá eu tive noção de como o quarto poder, que é esse, ele está estruturado. Porque no cativeiro, quando eu estava lá sendo sequestrado, eu fiquei um dia inteiro, eles falavam assim, olha, precisa buscar o gás lá para a ONG, que as crianças precisam comer. Então você vê, eles estão entrando, né, onde o Estado está falhando. Porque se uma ONG depende do crime organizado para poder se sustentar, ou ter um donativo, ou poder oferecer comida para a criança, a gente mostra a falência do Estado. Porque se eles estão lá, é porque o Estado não teve lá primeiro. Porque eu duvido que qualquer pessoa, qualquer ser humano de boa índole vai concordar em receber algum tipo de benefício do crime organizado. Eu tenho dó dessas crianças, por exemplo. Eu fiquei muito triste, né? Além da violência que eu sofri pessoalmente, mas de você ver a ausência do Estado e esse crime organizado buscando ocupar esse espaço, né? 24 horas é sequestro relâmpago, Elias? É tido como sequestro relâmpago, né? Porque se passa de 24 horas, eles sabem tudo isso, né? Eu ficava lá e eles falavam disso, não, tá dando a hora para você liberar esse cara aí, né? Porque eles sabem que se passar disso, eles podem ser
muito mais penalizados, né? E se for antes de 24 horas, é uma pena leve, mais tranquila de enfrentar, né? Depois. Já é parte para outro programa isso aí. Viu? É verdade. Olha, é difícil saber que a gente está num buraco complexo de se sair tão fácil, não é? Mas vamos lá, vamos amenizar a pauta agora. Comunicação assertiva. O que é e como desenvolver? Olha. Ó, isso é bom, hein? Isso é bom. A gente precisa cada vez mais de comunicar-se, porque o mundo é da comunicação. Mas como fazer isso de modo assertivo? Quem sabe fazer isso tem um grande trunfo nas mãos. Pode reparar as pessoas que são bem-sucedidas, que têm sucesso, né? São aquelas pessoas que têm a coragem para se manifestar, para se colocar, para falar o que pensam, ou ter o entendimento de como se colocar em diversas situações, em diversos momentos. O importante é você saber primeiro o que você é, o que você pensa, e você ter a sua personalidade colocada e não ter medo de se colocar. Já reparou que a pessoa que quer agradar... Tem até um ditado, quem quer agradar muito não agrada ninguém, né? Quem quer fazer todo mundo feliz não consegue fazer ninguém feliz. Então, seja você mesmo e tente, exercite-se. Muitas vezes, eu falo com muitas pessoas, eu tenho até curso sobre isso, faça primeiramente na frente de um espelho. Funciona isso? Funciona. É mesmo? É mesmo? Você já reparou que... É verdade, Hugo? Você é um grande comunicador, você deve ter já nascido com esse dom. Mas tem pesquisas até no Reino Unido que mostram que até gente tem medo mais de falar em público do que de morrer. O quê? É verdade. É possível isso? É possível. É tão tranquilo, né? Mas tem muita gente que... E muitos oradores também tiveram que ultrapassar seus limites para conseguir falar em público e se expressar. Porque, de uma forma inteligente, eles perceberam que era isso, ou eles não iam se colocar na sociedade, fazer e realizar sonhos. Para você realizar sonhos, você tem que comunicar. O Chacrinha já falava, quem não se comunica... Se trombica. É verdade, que demais. Você citou uma coisa muito interessante de exercitar-se diante do espelho. Sim. Que outro conselho você daria para quem quer se posicionar numa conversa, numa apresentação? Tem algumas técnicas que são fáceis de passar agora em poucos segundos, assim, segundos. Mas, assim, primeiramente, tem até uma muito simples, que é uma psicóloga americana já nos ensinou, através de pesquisas, que você pode, o corpo, a sua linguagem física, o que você sente e faz no físico, também se expressa no que você consegue fazer e falar. Então, você consegue, muitas vezes, se você... para uma entrevista de emprego, eu já treinei muitas pessoas, que a pessoa chega acabrunhada, não olha para a pessoa, ela já está com 50% a menos de chance do que aquela pessoa que entra altiva, sabendo o que ela está indo buscar. Então, o teu corpo diz muito também sobre a sua comunicação. Então, comece a prestar atenção em pequenos detalhes. Por isso que o espelho é importante. Se você não tem um interlocutor, eu faço isso com as pessoas. Mas se você não tem condições, se você quer fazer... O espelho ajuda, você vai simular. Se você fosse aquela pessoa que estaria te vendo para conquistar alguém, quem conquista um namorado, uma namorada, um grande amor? Torto, assim. Sem a menor intenção. Tudo depende da intenção da gente, já se fala, né? Então, tem que ter intenção. O Elias, você que atua com marketing político, a gente está falando de um ano político, qualquer candidato a qualquer coisa se prepara para aparecer bem para as pessoas, não é? Sim, hoje tem o media training, né, eleitoral, e é muito procurado, né, muito procurado essa modalidade, porque você imagina, você vai ter que convencer, né, é uma venda, não deixa de ser uma venda, você tem que convencer a você votar em mim, você tem direito a um único voto, né, a cada 2 anos, né, a cada 4 anos, dependendo do cargo que você está ocupando, né? Como é que eu vou garantir que você pegue esse seu único voto que você tem em 4 anos e deposite ele para mim, né? Então, proposta, é ser muito claro em tudo que se coloca. O marketing político ele é uma ciência muito interessante, muito legal, né? Eu já vi muita gente melhorar ao longo do tempo, significativamente. Aliás, até numa pré-campanha, para poder chegar a uma campanha, você consegue ver avanços extraordinários, é muito legal. Deixa eu te perguntar, Carla, tem políticos que te procuram para enfrentar a tensão das eleições? Municípios de São Paulo, porque eu fiz um trabalho com a CIOeste, que arregimenta vários municípios paulistas, e vários me procuraram. E uns se elegeram. Olha, é verdade, fiquei muito feliz. Porque realmente, como o Elias falou, o treinamento de mídia é necessário. Porque uma coisa é você conversar com correligionários,
já gostam de você. Né? Outra coisa é você ser desafiado, estar num ambiente onde você vai ser colocado à prova e você não perder a cabeça, né, Elias? Para você conseguir colocar suas propostas e ser desafiado e continuar. Tem técnicas muito simples que eu ensino, vou falar uma rápido, que é assim, o que aconteceu com esse crime horrível e você não tomou providência? Ele fala, realmente, é um absurdo, estou tomando todas as providências, mas fizemos isso. Contorno. Prestem atenção. Prestem atenção. Vocês que estão em casa, nós precisamos nos atentar, porque estamos em ano eleitoral e isso que a Carla falou vai ser feito todo dia na porta da sua casa. Menos que em período de vereador e prefeito, mas vai ter. Sim. Se prepare. E o pior esse ano é a inteligência artificial, né? Nossa, acreditar em vídeo. Vai ser um show de horrores. O grande desafio do TSE, na minha opinião, será a inteligência artificial esse ano, né? Porque vai ser uma guerra para acabar com reputações. Sim, se agir muito rápido. Não vai falar de proposta. Não. Eu tô viciada num podcast de gatinho. São 2 gatinhos pelo amor de falando. Deus. Gente, parece de verdade. Vamos lá. É sério, vou colocar pra vocês verem depois. Não, podcast de gatinho não. Fica no Bendita Hora que é melhor. Próxima notícia. Reality show. O excesso de exposição pode prejudicar relacionamentos. Reality show. Tem gente que faz da vida pessoal um reality show. Não é? Não precisa nem pro Big Brother, pra Fazenda, pra lugar nenhum, não é, Andressa? Mas nesse caso nós estamos falando de um caso bem específico que está bem na mídia. Qual que é? é de um participante do BBB que está nessa edição agora. E ele... Quem é? Porque eu não O nome dele é participo. Pedro, se eu não me engano. Pedro, eu não assisto. E ele explanou para todo mundo que ele traiu a esposa. Só que assim, não foi uma coisa... Ele começou a... Tô aqui falando com o Elias, eu traí minha esposa. Aí ele veio aqui pro Hugo, eu traí minha esposa. Aí ele veio aqui, eu traí minha esposa. Eu traí minha esposa. E aí... 8 vezes ele falou? A Laura está falando Para pessoas que o cara diferentes. contou 8 vezes no reality show, no Big Brother, sobre esse caso. Detalhe, ele entrou, a esposa dele está grávida, vai ganhar neném, acho que antes dele sair, se ele não sair agora, né? E ele entrou falando que ele era pelo bem da família dele, que ele amava a família dele. Esse foi o discurso dele. E aí ele chega lá e fala que traiu a esposa. E nós tivemos um outro caso, acho que foi ano passado, ano retrasado, do Buda, que também ficou com uma menina lá dentro, só que a esposa do Buda conseguiu reverter, ganhou milhares de seguidores, deu a volta por cima, ele saiu do reality show, ela deu um pé nele e ela tá super bem agora. Eu acho que disso eu lembro. Eu acho que Isso. desse caso eu fiquei sabendo. Agora, esse eu não sabia e achei surpreso alguém usar algo que não é legal de Não se é fazer legal. como uma promoção. O que ele tá buscando com isso? Qual a sua opinião a respeito Ele disso? tá perdido, eu acho, né? Que quero ouvir a opinião de um homem. Então vai, Elias. Não, a sua opinião a você respeito assiste o Big disso. Brother. Você que assiste o Big Eu Brother. assisto o Big Brother, eu peço desculpa pra audiência. Não, mas é importante, um pai de família. Não, eu entendo que é justamente uma pessoa tentando se achar dentro do jogo, né? Você percebe que não faz o menor sentido. E o pior, né? Ele falou assim, eu traí minha esposa e se ela tivesse feito isso comigo, eu jamais perdoaria ela, né? Então, quer dizer, é tão contraditório, né? Que Volta dá pra aquele entender. tema que a gente falava com a Andressa sobre a mulher, né? As agressões das mulheres. Isso é um tipo de agressão? O padre Patrick fez uma nota. Eu falando adorei dele. o que ele escreveu. E ele falou que ele nunca se arrependeu, porque se ele tivesse se arrependido, ele teria dor ao falar. É Ele verdade. pode fazer de novo. Que louco. Então, a partir do momento que você perdoa a traição de alguém, sei lá, eu traí alguém. Se eu me arrependi, eu não vou fazer de novo e eu não vou querer que a pessoa passe por isso de novo, né? É falta de maturidade, né? Na verdade, ele não sabe muito bem. E ela também, né? Ela fica achando que assim ela vai ficar com uma família unida. Só que a gente vai perceber, espero que ela perceba, que isso você está adiando uma solução de um problema que pode ficar bem maior, né? Uma Tem bola de gente que neve. tá achando que já é combinado também entre os dois, porque pode ela falou ser. que aí estavam cobrando a posição dela. E aí ela falou, eu não estou bem e assim que eu estiver bem eu me manifesto. É bom lembrar Aí que eu não sei, né? no passado o Big Brother era sempre uma coisa surpresa que poderia acontecer. Só que eles começaram a perceber o seguinte, quando começou há 26 anos atrás, eu acho, né? 20 e tantos anos atrás, 26ª edição. não existia redes sociais. Hoje as pessoas não entram pensando no prêmio final também, elas pensam nas publicidades que elas vão ter quando elas saírem de lá. Então, ela já cria um roteiro do que ela precisa fazer para chamar a atenção de determinado segmento.
A coisa passou a ser profissionalizada. Quem entra lá já pensa entram com com plano. media training, Exatamente. Quer criar uma frase de efeito, quer criar uma posição, uma postura. E todo mundo que sai de lá precisa fazer uma rota de fé. Ah, pra poder se purificar. Ou terapia, como eu sempre Uma falo. terapia. Os dois, vamos unir os dois. Reality da fé, né? É, um reality da fé. Reality da fé. Ô, Vamos. Neto, temos uma sugestão para a grade da Rede Vida, um reality show da fé. A Na Karina vai peregrinação. a Karina vai ser a orientadora e a gente vai ter Isso. 10 participantes escolher em várias rotas, 10 em cada rota, 10 na Nossa. rota da fé, 10 na rota. E aí nós vamos criar esse O reality. da agonia vai ganhar. O da agonia vai ganhar. O programa já acabou, mas estava bom, estava muito bom. A música. Que música do apresentador? A tem música uma do música pra apresentador. Tem uma música pra você. mim? Vamos lá, então. Eles vão colocar uma música que eu esqueci de sortear a música, tá, gente? Então vamos colocar uma música Tem que que ser a a música produção dele. escolheu pra mim. Enquanto isso, eu vou me despedindo dessas figuras que estavam aqui na nossa bancada e que vão voltar com toda certeza. Karina Costa, muito obrigado. Viu? Obrigada, adorei. Para conhecer o seu trabalho é no @natrilhas. Na trilha. Certo? Isso. Muito bem, e o site natrilhas.com. Exato. Eu fiquei curioso e vou Ah, pesquisar. te convido aí em uma, Vamos pensar. Calma. viu? Sair da voltinha da paróquia. Agora, o Alguma- ano já tá acabando, 2026. Deixa para 2027, tá bom? Carla Brandão, obrigado, viu? Muito obrigada por estar aqui. Foi um papo muito agradável, gostoso. A música. Que A música música. é essa, gente? Tô fazendo falta, Ah, é? Verdade? fazendo falta. O que é? Joana. Olha lá. Só não gosto dessa versão, prefiro uma ao vivo, mas tá ótimo, obrigado. Vai, Carla. Ah, então é isso. Quem quiser também tem um podcast, você, por favor, tente ouvi-lo, né? Arroba Carla Brandão 11, certo? Seu Instagram? Isso é meu Instagram. Eu adoro o número 11, então é por isso que eu botei. E tem hoje eu fiz uma matéria no IG, que eu sou colunista, também sobre o Big Brother. Que legal. Tá lá no meu Stories. Tem podcast também. Tem um podcast chamado Na Trilha da Coragem. Eu não tenho. Eu fiz uma série sobre fé recentemente. Ai, que Maravilha. legal. Acessem lá para vocês conhecerem mais. Você Elias, obrigado, viu, pela sua colaboração, contribuição e seu conhecimento. Meu amigo, eu que agradeço, é sempre uma honra. Pra gente saber onde você anda comentando, @Elias_ET. É de Elias Tavares também. Exato. E um site, eliastavares.com.br. Isso, meu blog. Muito bom, obrigado. Andressa, obrigado. Obrigada. Você lembra que quando a gente estava em Aparecida, eu gravei um vídeo pra Joana pedindo essa música? Sim, lembro. Que bom, hein? Ele é muito fã, gente. Verdade. Joana. Ela canta muito bem. Um beijo pra Recado Joana pra ele. também. @Andressa com 2 S, _Elizabeth. E também @Rede Vida. Obrigado pra você que acompanhou o nosso programa. Terça-feira que vem eu estou aqui de volta para mais um Bendita Hora. Fiquem com Deus e ótimo fim de semana. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra